Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 10 de abril de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, que nos envolvam, que nos amparem, que permitam que essa psicosfera em nossa casa seja aquela suficiente, necessária para alcançarmos todos os nossos objetivos pretendidos. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Alcer que fizesse a leitura da página de hoje. Boa noite, meus irmãos. Do livro Deus te abençoe, psicografia de Carlos Bacelli, irmão José, o título é Exceto Deus. Não diga aos outros o que dos outros não gostarias de escutar em relação a ti. Não faças a ninguém o que não gostarias que te fosse feito. Na apreciação das atitudes alheias, não dispenses o metro da misericórdia. Identificar é fácil. Difícil é sanar o mal. De que te vale acionar o alarme de incêndio se igualmente não te dispões a combater as labaredas? Exercita-te em olhar para dentro de ti todos os dias. Não saias à rua sem que as lentes da compreensão cubram os teus olhos. Ninguém, exceto Deus, conhece o drama que se esconde por trás de cada lágrima e, por vezes, de cada aparente alegria. Não sabes o efeito que as tuas palavras haverão de surtir nos ouvidos que as registram. Põe-te, então, a caminho com a disposição do bom samaritano que assistiu o homem caído sem lhe endereçar indagação alguma. Boa noite, excelente palestra para todos. Mauro. Boa noite, meus irmãos. Muito feliz de estar presente nessa casa mais uma vez e desejando que a espiritualidade nos ampare, nos ilumine e nos inspire. O tema da noite de hoje, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 19, 20 e 21. Às vezes eu me pego assustado, observando como Kardec conseguiu realizar tanta coisa na codificação. E quando você começa a estudar, se aprofundar um pouquinho mais, você se surpreende com os temas e chega em determinado ponto, você diz assim, poxa, por que esse tema está nesse momento sendo colocado? Eu acho que é mais ou menos o que acontece hoje conosco, nesses itens 19, 20 e 21. Nesse capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos, de um modo geral, os temas principais giraram em torno do perdão, né? Inclusive, nosso irmão José Soares falou da responsabilidade de falar sobre perdão das ofensas, a questão do não julgar, né? Para não serem julgados. Aí nós fizemos, por coincidência, o argueiro e a trave do olho, a importância de observarmos mais os nossos erros do que olhar o cisco no olho do outro, né? Enquanto nós temos a trave no nosso. Nesse capítulo também fala sobre a reconciliação, né?
dizendo a importância de apararmos as arestas, os problemas com os nossos inimigos, vamos dizer assim, e também quando o nosso irmão Dionísio falou sobre a indulgência, de termos um pouco mais de compreensão com o erro dos outros. E aí surge o nosso tema da noite. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? É um questionamento. Mas em função de tudo que foi dito no capítulo, esse é o último tema do capítulo, nos levaria a dizer que não é permitido, né? E aí, de maneira surpreendente, a gente observa que é justamente essa instrução do Espírito São Luís vai transmitir para a gente que são 3 questões, item 19, 20 e 21. E a gente percebe que há, nesse questionamento, né, olha lá, talvez pudesse ser invertido, né? Notar primeiro as imperfeições, depois que você nota a imperfeição, você repreende e depois, muitas vezes, você divulga ou não. E a gente observa que nessas 3 condições, difícil, né, complicado, como ele coloca, o Espírito São Luís, mas a gente vai observar que é possível, apesar disso tudo, ter algo primordial que é o auxílio, né? No final das contas, algo muito comum e sempre comentado, a questão da caridade. Então vamos observar o que o Espírito São Luís comenta. Esse item 19, ele pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? O questionamento é importante porque realmente, né, todos nós erramos, vacilamos em determinadas condições, comportamentos, e quem somos nós muitas vezes para repreender o outro? Mas o Espírito nos diz o seguinte: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Eu destaquei aqui a questão do progresso de todos porque o nosso comportamento, as nossas atitudes e o nosso crescimento evolutivo, moral, intelectual, não é só para nós. A gente faz parte de um grande bolo, de uma grande colmeia, e cada um, na verdade, se auxilia ou deveria fazer isso. O meu crescimento vai auxiliar também o crescimento do outro. Se o outro observar não os erros cometidos, mas observar as mudanças que ocorreram, a gente passa a servir de exemplo, de superação também. E todos nós podemos ser esse exemplo para o outro. A questão da tutela, aqui, quando se fala em tutela, de um modo geral, vem a criança, né, na cabeça. Aqui no sentido de responsabilidade. Quem de nós, como pais, já não repreendeu o filho por algo que a gente percebeu que não estava correto, né? Não no sentido real, aquele puxãozinho de orelha, através do diálogo, ou através, principalmente, de uma bronca um pouco mais enérgica, mas muitas vezes necessária para que haja o quê? Algo educativo nesse processo. E por isso, falando-se em tutela, nós vamos buscar nesse capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, onde nos é colocado: desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Quer dizer, a gente tem que ter um olhar muito atento sobre
aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. No caso aqui, falando especificamente das crianças, daqueles que estão sobre nossa responsabilidade, não necessariamente somente os nossos filhos, né? Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuide de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Se a gente não ficar atento, um pequeno deslize, algo que vai se acumulando e vai num crescente. E depois, quando chega já a fase da adolescência, a mudança às vezes se torna muito mais difícil. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos, os brotos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Nós pais somos esses jardineiros que cuidam dos nossos filhos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. A gente pode ampliar também, né? Porque a gente falou de tutela em relação à responsabilidade. Todos aqueles que possuem, às vezes, uma função onde outros estão sob sua responsabilidade, têm que ter esse olhar crítico, seja no trabalho, seja na casa espírita, onde, felizmente ou infelizmente, recai muitas vezes sobre aqueles que estão em posição de direção e têm essa responsabilidade em relação àqueles que estão, trabalhando naquele determinado segmento. A responsabilidade gira em torno disso. Um médium que acaba se perdendo na vaidade, no orgulho, e que, se não for tomado a devida atitude, e por isso o olhar deve ser atento, aquilo pode contaminar todo um grupo. Falamos da criança, para não observarmos aquilo que possa estar surgindo, não deixarmos aquilo crescer, mas isso gira em torno em qualquer local onde a pessoa tem alguma responsabilidade sobre os outros. E aí ele continua, por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Na repreensão, a gente tem que ter um cuidado de repreender com fim educativo. Ao chamar a atenção de algum, vou usar esse termo, subordinado, ou alguém que está sobre a nossa responsabilidade funcional, é necessário que a gente tenha essa repreensão com o intuito de orientação mesmo. Só que às vezes a pessoa sai do ponto, ultrapassa aquele limite, e aí vem a questão de denegrir. É como o mau jardineiro que faz a poda, no caso aqui eu usei a figura da serra, que faz a poda drástica, rigorosa, excessiva. E às vezes o efeito é contrário àquilo que a gente deseja. Ao invés de ser algo que vai educar, vai às vezes trazer uma revolta enorme. E às vezes você perde um companheiro de trabalho, ou um médium importante da casa, ou até mesmo perdemos até o companheirismo ou o amor do próprio filho que pode ter por nós, da criança que esteja sob nossos cuidados. Então a figura do jardineiro, ela é muito interessante porque cai perfeitamente sobre o cuidado que devemos ter. Podar de maneira educativa e não de forma agressiva. Neste último caso, que é denegrir, a repreensão é uma maldade.
No primeiro, que é para ter um cunho educativo, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Observem que as palavras de São Luís é a caridade, é um cunho educativo, mas tem que ter muito cuidado também na maneira como você repreende, as palavras que você usa para poder demonstrar o equívoco, aquele erro que porventura possa ter ocorrido. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido, né? A crítica, né? Aí a gente volta para aquele tema, né, do argueiro e da trave, né? Eu estou mostrando o cisco no olho do outro, eu tenho uma trave no meu, quer dizer, meu erro é maior, e mesmo assim eu critico o outro pelo que ele cometeu de maneira equivocada. Então, isso daqui é sempre muito importante, essa avaliação, né? Ele iniciou dizendo que não, a repreensão ela deve ser feita, né? Logicamente, com os cuidados, com o cunho educativo, e ele comentou isso. Então a gente tem que ter cuidado que essa crítica fazer uma avaliação, nós comentamos isso naquele tema, fazer uma avaliação do que está ocorrendo. A dificuldade que nós vamos observar mais à frente é se nós temos certeza do que está acontecendo realmente ocorreu como erro, como equívoco cometido por aquela pessoa que estamos com o dedo em risco, apontando e dizendo, né, você errou, você fez, né? Eu acabei botando a mensagem inteira porque eu não consegui cortar, porque ela cai perfeitamente sobre o assunto, né? Então, Chico Xavier, no caso aqui, Emmanuel, nos fala: a repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual. Entretanto, antes de expedi-la com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo através dos quais devemos concretizá-la, né? É a maneira como nós vamos conduzir todo esse processo, né? Essa crítica, essa repreensão. Usemos a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases, né? Na verbalização, na hora de emitir a repreensão. Como São Luís falou, todos nós somos imperfeitos, mas a repreensão cabe quando tem um fim útil, né? Auxiliemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Aqui nos dá uma ideia seguinte: olha, ajude mais e repreenda menos. Ela vai ocorrer, com certeza, esse momento da repreensão, mas que a gente possa auxiliar o tempo todo. A caridade, por incrível que pareça, no tema, ela está sempre constante. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige piedade, apoio fraterno e constante, recapitulação de ensinamentos para que se evidencie no campo da vida, né? É importante aqui recapitular os ensinamentos, né? A gente tem que ter cuidado, como estou usando a situação dos pais, né? Mas isso serve para todas as pessoas com essa responsabilidade, né? Você perceber como as coisas caminham, né? Dentro do próprio progresso, né? As crianças de hoje são diferentes.
a maneira como nós devemos agir diante do outro na função, né, de direção, de chefia. Então, é sempre importante que a gente tenha em mente, de uma certa forma, esses ensinamentos aqui, eu tirei como algo no sentido de atualização mesmo. Você perceber como é que caminha a humanidade e de que maneira você pode pegar aquilo que você tem como ensinamento moral para poder passar e de que maneira você vai passar isso. Deixai crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define um imperativo de nossas responsabilidades uns à frente dos outros, para que sejamos de fato irmãos e amigos com interesses mútuos, e não perseguidores cordiais que desorganizam as possibilidades de crescimento do progresso do outro e do coletivo, né? E perturbam o esquema de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou em favor de nosso engrandecimento comum. A questão do joio e do trigo, né? Viver juntos ali, depois vai ser ceifado, vai existir a separação. Quando ele coloca para a gente não ter isso em mente como algo que fiquemos indiferentes, porque vai acontecer essa divisão, não nos cabe, muito pelo contrário, senão não existia a caridade moral a ser o tempo todo, ou deveria ser algo que buscássemos com mais frequência, no sentido de orientação, dentro da medida do possível e dentro das nossas próprias condições, né? Partindo para o item 20, São Luís nos diz: será repreensível, né, notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas. Quer dizer, eu percebo o erro, tenho necessidade de criticar isso, já que essa censura muitas vezes, ou essa observação, esse olhar crítico que possamos ter em relação a algum acontecimento, não vai trazer nada de proveito para aquela pessoa, né? Isso porque o que foi cometido de equívoco não vai ser divulgado. E olha a resposta de São Luís: tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defeso ver o mal, quer dizer, proibido, muito pelo contrário, né? Quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. É interessante, né? Porque para a gente poder, em muitas ocasiões, e é o que ocorre conosco, essa distinção entre o bem e o mal, você tem que ter ideia do que é bem e do que é o mal. O que é o mal, na verdade? Você foi criado simples e ignorante para poder ter condições de identificar exatamente isso para progredir individualmente. Você ver, ou se você observasse tudo de positivo em todas as coisas, você talvez estivesse fazendo, e com certeza, uma avaliação equivocada das situações. Então é importante o senso crítico, mas, como ele coloca, dependendo da intenção. Por isso que nós buscamos no Livro dos Espíritos, né, na 631, quando Kardec pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E a resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, conforme o homem foi atingindo o seu amadurecimento intelectual, ele vai tendo uma melhor condições de distinguir o bem e do mal.
né? É importante aqui, cada vez que a gente olha o livro dos Espíritos, alguma coisa te chama a atenção. Às vezes, talvez, até pelo próprio tema, né? Sim, quando crê em Deus, quer dizer, só o fato de você crer em Deus já é algo que te possibilita essa percepção. Mas é dado a todos nós essa inteligência, na verdade foi uma conquista nossa, através daquele processo, né, dos reinos, do espírito, do princípio inteligente, passando pelos diversos reinos, até atingir o reino hominal, e aí a inteligência foi num crescente. E sabemos que, infelizmente, a parte intelectual está legal, mas a moral ainda está muito baixa, né? E ele continua: o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Na pergunta foi feita: olha, você observa o erro, mas esse erro não vai ser divulgado e ele não vai ter proveito nenhum. Ele falou: depende da intenção. Então, quando a intenção vai redundar, né, desacreditando o outro sem necessidade, né, e aí você joga tudo, mostra o erro do outro, e a intenção, pior ainda depois, né? Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência, e olha o que é pior, satisfação de apanhar os outros em falta. É como se eu estivesse na minha repartição, soubesse, e a gente normalmente sabe, né? Aqueles que trabalham um pouquinho melhor em relação às suas atividades, e você ficasse em cima daquele o tempo todo buscando os equívocos, os erros cometidos por aquele funcionário, né? Com a intenção de que, olha, você errou de novo, você errou de novo. Talvez faltasse uma orientação maior, não só uma questão de você apontar o erro, procure orientar e dar soluções. Talvez ele esteja na função que talvez não seja a melhor para ele. Talvez seja uma pessoa, que a gente sabe que ocorre, tenha uma certa preguiça no exercício do seu trabalho. Aí é algo pessoal e tudo isso tem que ser observado com cuidado. Dá-se inteiramente o contrário, né? Aí vamos para o outro lado, para o lado positivo. Quando, estendendo sobre o mal um véu, quer dizer, eu vi o erro e não vou difundi-lo, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, né? A verdade é que nós, se formos um pouquinho observadores, nós aprendemos com o erro do outro. E aqui é exatamente essa condição, né? Porque não vai ser divulgado, vai lançar-se um véu sobre aquele erro, e eu, como observador, vou observar em mim mesmo aquilo que eu posso tirar de proveito para o meu crescimento. E também é a questão de evitar o que nós reprovamos nos outros, né? Porque aquilo que a gente aponta no outro é justamente os defeitos que nós temos em nós mesmos, né? Então é algo a ser corrigido. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista, não é proveitosa para aquele que busca melhorar-se, né? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos, né? Como é que eu vou ter condições de perceber o que eu tenho que melhorar se eu não observasse o defeito no outro, naquele que está convivendo no trabalho comigo? Então, tudo isso daqui, a gente percebe
ele coloca os dois lados, né? O lado ruim da repreensão, da crítica, o lado positivo de você repreender, sempre seguindo aquela ideia do quê? Um cunho útil e educativo. Útil muitas vezes para nós mesmos e educativo para o outro também. No final das contas, quando é útil para a gente, também é educativo para nós. Eu botei novamente essa figura, quando falamos do argueiro e da trave no olho. Falar do pecado dos outros não torna você um santo, apenas um pecador fofoqueiro, né? Coube bem essa frase naquela ocasião. E aqui também, só que ele vai dar o sentido positivo. Naquela ocasião, realmente você divulgar o erro do outro, quando você tem um erro maior no seu olho, né, a trave, não tem o porquê você transmitir isso, a não ser quando você tem um sentimento, né, de maledicência, né? Mas aqui, que é a última questão, ele diz: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, né? Haverá ocasião em que você comentar ou difundir o mal do outro é positivo, deve ser feito. Não é fofocar, mas é você divulgar aquilo de maneira séria, né? Aí nós recaímos sobre a dificuldade do tema o tempo todo. É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torne apelar para a caridade bem compreendida. Nós comentamos que a caridade estava sempre constante ali no nosso tema, né? E aí, mais uma vez, ele coloca a caridade bem compreendida. E será que nós compreendemos o real sentido da caridade? Né? Eu botei essa foto que é o pessoal da Ronda do Pão da Casa estão realizando uma caridade material. Mas a caridade não se restringe a isso, né? A caridade se restringe a isso? Não. Existe a caridade moral, onde o sorriso, o aperto de mão, o abraço, né? A palavra bem colocada vai ter o efeito muito grande nesse processo, né? E confirma o seguinte: compreendemos o real sentido da caridade? Se nós formos observar essa palavra, ela foi aos poucos mudando os seus sentidos. Ela vem do latim caritas, que tem origem no grego, eu não sei a pronúncia, charis, né? Que tem o sentido de carisma. Aos poucos, esse sentido de carisma, né, ele foi se modificando e chegamos a uma condição de amor, que em grego significa ágape, né, o sentido de amor. O problema é que esses sentidos, né, de origem dessas palavras vão se modificando, e quando chegou nesse sentido de amor, o amor também foi confundido com paixão. E aí a caridade, ela ficou meio, digamos assim, deslocada. Vocês veem que o sentido original da caridade é um sentimento. Só que ela deixou de ser um sentimento para ser uma ação. O conceito espírita fala de maneira muito apropriada que é o exercício do verdadeiro amor, puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. É a ação daqueles que já possuem o amor dentro de si. Mas o sentido original da caridade dava esse sentimento a ideia de sentimento propriamente dito, né? Quando a gente falou de carisma, uma pessoa carismática é uma pessoa sedutora. E aí, aos poucos, esse sentido do amor foi se transformando em paixão. Infelizmente, quando a gente olha no dicionário, naturalmente, que eu peguei aquilo que mais me interessava, mas quando se fala em caridade,
foca-se muito só no material. Pena que se sente pelos sofrimentos alheios e a esmola. Sabemos a importância tanto de uma como outra, mas mais importante ainda do que isso é a maneira como realizamos a material, a necessidade da alimentação, que não haja uma diminuição daquele que está recebendo aquilo, porque já é uma situação difícil para a pessoa, naquela necessidade de receber, e às vezes a pessoa que dá de uma maneira muito pomposa, distante, não tem, naquele momento, às vezes, o abraço e o carinho e o sorriso em relação ao que às vezes a pessoa necessita. Lógico, a alimentação precisa-se, mas às vezes um aperto de mão, tudo isso é importante. Há coisas na doutrina, há pontos na doutrina que os palestrantes, quem faz os estudos, de um modo geral, se repete, né? E se repete é porque é importante. O irmão Dionísio colocou essa questão, e a gente vai repetir porque ela é importante. 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí vem benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Eu me lembro que a Gesilda comentava, é o BIP, né? Nos estudos de quarta-feira, volta e meia, quando a gente estava fazendo as obras, estudando as obras de André Luiz, ela comentava sempre, não esqueçam do BIP, né? Exatamente a caridade como Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Jesus, sábio, percebe e consegue definir a caridade dentro daquilo que nós precisamos conquistar, né? Se as imperfeições, continua São Luís, de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la, né? Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve atender de preferência ao interesse do maior número. Então, anteriormente nós comentamos a repreensão, progresso de todos, é uma observância. E aqui a questão da coletividade, né? A individualidade nossa, o erro do outro individual não pode ou não deve prejudicar a coletividade. Se prejudica ele mesmo, menos mal, né? Cabe, dentro da medida do possível, a orientação. E nós vamos botar um videozinho que tem a ver justamente com essa preocupação. Papel ao vento. Um senhor, há muito tempo atrás, tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o rapaz acabou preso. Dias depois, descobriram que ele era inocente. O rapaz foi solto e processou o homem. No tribunal, o senhor disse ao juiz: comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu: escreva os comentários em papel, depois pique e jogue os pedaços no caminho de casa. Amanhã volte para ouvir a sentença. O senhor obedeceu e voltou no dia seguinte. Chegando lá, o juiz disse: antes da sentença, terá que catar todos os pedaços de papel que espalhou ontem. O senhor respondeu: eu não posso fazer isso. O vento deve tê-los espalhados. Já não sei mais onde estão. Ao que o juiz respondeu: da mesma maneira, um simples comentário
pode destruir a honra de um homem, a ponto de não podermos consertar o mal. Não poder falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Sejamos então donos de nossas próprias bocas, para não sermos escravos de nossas palavras. Quando a gente comentou e botou aquela figura da fofoca, né? Você transmitir, divulgar algo que você não tem certeza pode acarretar esse prejuízo para a pessoa, né? Então isso é muito perigoso, né? Isso tem que ter um cuidado muito grande. Segundo as circunstâncias, né, ele continua, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas, né? Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes, né? Vejam que São Luís tem sempre o cuidado, né? A dificuldade, por isso que ele colocou que o tema era muito delicado, né? A questão aqui de desmascarar a hipocrisia, né? A mentira, né? E aí, infelizmente, eu busquei dados nem tão atualizados assim, mas que demonstram o cuidado que nós devemos ter, mas também não devemos nos omitir em determinadas situações. Na Agência Brasil, apenas uns dados. Meninos de 10 a 14 anos de idade são a maioria das vítimas de estupros. E a maioria dos casos aconteceu na casa das vítimas. Publicado em 21 de fevereiro de 2023. E também, no mesmo site, né, na Agenda Brasil, no Brasil uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do caso. Eu botei isso, é lógico que é um tema delicado. É difícil quem está fora, às vezes, agir, né? Às vezes a própria esposa não vai à delegacia, não denuncia o marido, né? Mas é algo preocupante e apenas para demonstrar o quanto o tema é delicado. Mas é difícil da gente também tapar os olhos e não observar esses problemas todos, né? Como o tema todo da noite ele girou em termos de caridade, a gente não podia deixar de encerrar falando de amor, né? Porque se caridade tem na sua origem esse sentimento e aos poucos ela se tornou o exercício prático, né, desse amor incondicional, é importante que a gente tenha esse cuidado com aqueles que estão ao nosso redor, né, o cuidado em amarmos realmente o nosso próximo, como Jesus comentou, e devemos ter também, né, o cuidado com todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade, né? É uma música, na verdade. O amor pode ser como um sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. A
Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Agradeço a paciência e desejo a todos muita paz e muito amor.